Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live hoje da Cristal. Hoje nós vamos fazer pão de ló branco. Aí depois vocês vão poder criar os mais variados tipos de bolos. São 3 massas super fáceis de fazer, e massa profissional, massa caseira, massa semi-profissional e sucesso em todas elas, ok? Então, para quem é a primeira vez na live, meu nome é Ana Alves. A Cristal tem 2 lojas, né? Uma em Volta Redonda e outra em Barra Mansa, interior do estado do Rio. E está chegando o Dia das Mães, ainda dá tempo da gente aprender a fazer bolo para vender para o Dia das Mães, ok? Janinha está assistindo a gente, Alba também, Suelen está chegando aqui com a gente, sejam bem-vindos. Pessoal, lembrando que a receita de hoje já está disponível, já está postado tanto no Facebook quanto no Instagram. E Cristal Arte Festa, tá? Não esqueçam de seguir a gente e compartilhem também a nossa live para que mais pessoas conheçam as nossas receitas. Angélica tá chegando, Lúcia Vidigal, Lúcia, Suelen também tá mandando um oi, sua linda. Beijos. E olha que chegou. Olha que legal. Então ela está atendendo a muitos pedidos, né? Ó, os recheios da Nestlé chegaram. Ouro branco. Esses são da Lacta, né? É lá da Lacta, né? Da Lacta. Sonho de valsa. E os 3 que eu achei assim imbatíveis. São muito bons. O diamante negro eu achei ele um pouco mole. Então assim, mas eu vou mostrar a cremosidade deles para vocês depois verem que é o seguinte. Esses aqui, se a gente fizer aquela barrona de chocolate e rechear com eles, é perfeito, porque dentro dele já vem uns floquinhos lembrando a casquinha de wafer do bombom. Então assim, é uma delícia. Tanto o sonho de valsa quanto o ouro branco, ele vem com esses floquinhos dentro. E o laca é branco. Gente, é muito bom. Gente, novidade Muito em primeira bom. mão, chegou hoje, vai estar disponível nas lojas de Volta Redonda e Barra Mansa ainda. Chegou agora, nesse momento, ainda não cadastramos nem nada. Amanhã já deve ter nas lojas e a gente vai estar vendendo fracionado também. Tá? Então assim, ó, vale a pena, o sabor é maravilhoso. E depois vocês vão ver só a textura. E só o que eu achei que ficou um pouquinho mais mole foi o diamante. Mas esses daqui ficaram muito bons, muito bons. E hoje, dando tempo, a gente faz deles também, aqui recheando nossos bolos. Ok? Lúcia está comentando aqui que a mãe dela que fazia uma deliciosa massa de pão de ló. Infelizmente, nenhuma das filhas aprendeu. E o pão de ló é muito importante a gente estar sempre atento ao seguinte. A massa de pão de ló, quando o cliente vai comprar o seu bolo, ele vai comprar o contexto todo. Ele vai comprar massa, recheio, cobertura. E muitas vezes a pessoa se preocupa tanto na decoração e esquece do bolo. Outras pessoas já fazem um recheio, já fazem o contrário. Então é sempre importante a gente lembrar sempre que é o contexto todo que vai fidelizar o seu cliente. Então você comprar uma massa deliciosa, bem recheada e bem decorada, é tudo de bom, ok? Então assim, hoje a gente vai começar com os pão de ló, aí na próxima semana a gente vem com recheio e na outra semana a gente vem com decorações, ok? Então, pra gente começar, eu queria mostrar pra vocês o seguinte. A gente pode usar uma forma de 10 centímetros, ou uma de 8, ou uma de 5. Você pega as de 5 pra mim, Matheus, porque tem mais delas. Então, assim, é sempre importante o seguinte, a gente lembrar que se eu colocar uma quantidade de massa nessa aqui para assar, é bem diferente do tempo que eu vou levar para assar nessa aqui. Quanto mais alta a minha forma, menor tem que ser a temperatura do forno, para dar tempo dela estabilizar, subir e terminar de assar, ok? Então isso é muito importante. Toda vez que eu tiver muita massa dentro da minha assadeira, ela vai levar muito mais tempo
Então vamos supor, uma dessa daqui, forno 180, 20 minutos. Uma dessa daqui, forno 180, às vezes pode gastar de 40 a 50 minutos para assar, ok? Então quanto mais alto, quanto maior o volume de massa que eu tenho, então vamos supor, se eu colocar só um pouquinho aqui vai gastar 20 minutos, mas se eu encher até aqui, vai gastar bastante tempo, porque se o forno estiver muito quente vai acelerar e depois ela vai ficar embolada no meio dela, tá bom? A Angélica está assistindo a gente, Lucineide do Paraná, Thaís Machado está mandando um olá aqui. Angélica está mandando beijo também. Beijos. Feliz aqui, é o Feliz Dia das Mães, chegando. Hoje é a nossa live antes do Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todos. Fico muito feliz de ser mãe. Muito feliz. Tem o meu filho, que eu gerei, tem muitos filhos. Muitos mesmo. Muitos filhos, engraçado. A Simone está comentando aqui, já estou imaginando esse recheio com crispa do Calebu. Agora a Mona Lisa, né? Nossa, muito... Aí dele, eu vou fazer uns testes, depois o Juliano já está até falando, né? Vamos fazer os testes, porque ele é mais molinho, né? Ele é mais molinho, então como ele é mais molinho, se a gente só enrolar, ele pode desabar, ok? Oi? Acho que... A Aline perguntou, Ana, se é 180 graus as duas formas. Vamos supor aqui, eu vou assar o 180 no forno convencional, nosso forno caseiro, normalmente a menor temperatura é 180, tá? Então ele vai no 180 mesmo desde o início. No meu forno profissional, eu posso baixar a temperatura, eu posso assar em 150. Mas aqui eu vou assar no 180 porque eu estou precisando assar rápido por causa da aula, ok? Desliga o ventilador, que de repente melhora. Então aqui, ó, eu untei e agora eu vou bater as massas. Vamos supor, quando eu for escolher bater a massa, eu tenho 3 tipos. Primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês que é a massa profissional. Essa massa profissional é o que a gente usa normalmente em confeitaria, padarias, supermercado, porque é a pré-mistura. Então aqui eu tenho a pré-mistura, aqui eu tenho os ovos e aqui eu tenho a água. Sempre água. Pode usar leite? Pode. Mas a água é melhor para não amarrar a fermentação da minha massa, ok? A Fabiana está comentando aqui, obrigada, Aninha. Meu filho te agradece por você ter me ensinado tudo. Oh, que carinho. Olha, então aqui, ó, vou misturar, ou pode colocar na própria batedeira. Então, assim, vamos supor, se eu tiver uma batedeira industrial, eu posso colocar aqui 2 quilos, 3 quilos de massa que eu for bater para utilizar. Aqui eu tenho meio quilo da mistura pronta. Então é muito fácil. Colocou, bateu. Aí eu vou para a segunda massa. A segunda massa, eu já vou ter aqui tudo separadinho. E aqui eu tenho, eu vou colocando, ó, nessa proporção para não embolar os ingredientes. Ovo. Pessoal que está chegando agora, gente, a receita já está disponível tanto no Facebook quanto no nosso Instagram, Cristal Arte Festa. Foi uma postagem antes de iniciarmos a live, tá? Ó, ovo, açúcar, o Camix. Antes a gente usava o Volumex, né? Então hoje a gente está usando o Camix. É bem pouquinho, tá? É emulsificante para massa de bolo. Então não é a mesma coisa que Hemustabi, tá ok? Hemustabi é excelente para quente, para quente não, para frio. E esse daqui é pro quente, que é massa de bolo. Então, pessoal, não utilizem Hemustabi na massa de bolo, que não vai dar certo. O que acontece quando a gente usa o Hemustabi numa massa de bolo? Até dá certo? Dá, mas ela fica com um sabor bem diferenciado pelo seguinte:
Ó, um pouquinho que cai aqui a gente recupera porque faz falta aqui na nossa receita. Pelo seguinte, os ingredientes são diferentes. Então, como os ingredientes são diferentes, vai dar diferença. E nós já fizemos aqui em algumas lives, em algumas aulas práticas mesmo, e onde a gente testava com cada emulsificante para a gente ver os resultados diferentes, tá? Então, assim, emulsificante para bolo é para bolo, emulsificante para sorvete é para sorvete, tá ok? Mas, eu não tenho, posso usar? Pode, mas eu vou gastar mais, eu não vou ter o mesmo resultado, ok? Então agora, já tá aqui, ó, já me adaptei ao Camix, estou apaixonada. Ai, que boa notícia, essência de baunilha. E a gente sempre vai se lembrar o seguinte, a essência de baunilha ela é fundamental na massa branca para que a gente elimine o cheiro e gosto de ovo, ok? Vanessa, só para saber, você mandou mensagem para Volta Redonda ou foi para Barra Mansa? E os pedidos, eles são feitos pelo site, tá? www.lojacristal.com.br. E aqui, então, eu só vou misturar também, ok? E vou colocar para bater. Eunice está assistindo aqui a gente, Marija também chegou aqui, Nilza tá mandando beijos. Beijos. Aquela do litro que tá em cima. A Marija tá perguntando se tem previsão para chegar o Volumex. Ó, Marija, não tem. Infelizmente, são coisas do Brasil, porque a Eusinte, né, ela teria como, de repente, trazer os baldes acho que são de 15 quilos do Canadá. Mas a importação tá difícil, fica tudo parado no porto. Tem muita coisa assim, a gente conseguiu até o desmoldante, né? O desmoldante já está chegando também o cargo, mas o Volumex infelizmente ainda não tem previsão, tá? E agora a gente vai para a massa, hoje não tá faltando a gema, para a massa convencional. A massa convencional, ela tá atrás aqui. A massa convencional é o que a gente vai bater a clara, depois eu vou colocar as gemas, depois eu vou colocar o açúcar e depois eu vou alternando a farinha de trigo, a água e o fermento. Para eu fazer qualquer massa, é muito importante o seguinte, quando eu tenho uma pré-mistura, a pré-mistura ela já vem com a farinha balanceada, já vem no padrão que eu preciso utilizar. Então, a pré-mistura eu já não preciso me preocupar com a farinha. Aí, quando eu passo a fazer o bolo, eu já tenho que me preocupar com a farinha. Então, se eu tiver uma farinha clarinha e tudo, a gente percebe muito. Uma massa bem clarinha, uma massa mais escura, uma massa que cresce, outra massa que fica embatumada. E lembrando que tanto o cuidado que eu tenho que ter com a farinha de trigo, eu tenho que ter com o açúcar. Se eu utilizar um açúcar ruim, a minha massa pode ficar muito ruim. Ok, gente? Porque é química pura. Açúcar bom, massa boa. Açúcar ruim, massa ruim. Assim como a farinha de trigo. Tá? Os ovos, sempre medido. Porque se uma receita está pedindo 5 ovos, mas se eu não padronizar a minha receita, e que minha receita seja o ovo jumbo, vamos supor 60 gramas, ovo extra, 50 gramas. Aí uma receita eu uso um ovo jumbo, no outro eu uso um ovo pequenininho. Eu sempre vou ter resultado diferente, por quê? Porque o ovo é emulsificante também, ok? A Fabiana tá perguntando se já chegou a doma grande. Tem em Barra Mansa, hoje eu vou em Barra Mansa, eu vou dar uma olhada, porque lá tem bastante doma. E aí eu vou trazer um pouquinho de Volta Redonda, porque tem sim, mas eu acho que vou verificar se tem a grande. Tá? A Nilza quer saber se o fermento arte vai chegar. O fermento arte chegou, tá, Nilza? Tem bastante fermento, né, Gil? Ainda tem fermento ainda. A Natiele quer saber qual marca de farinha de trigo que você está usando. Aqui hoje eu estou usando a Suprema Pastel, tá? Tenho usado também bastante a Venturelli. Quem faz massa fresca, então, a Venturelli, gente, é maravilhosa. Então eu vou ligar aqui só para vocês perceberem a diferença de uma massa para outra. É o seguinte, a massa profissional, que é com pré-mistura,
E a massa que vai com o emulsificante, no caso hoje o Camix, eu vou deixar bater 5 minutos e tá pronto. Agora essa daqui não, a caseira, eu vou deixar a massa. Vou bater a massa, depois que eu bater a massa, bater a massa na clara e ela estiver bem firme, eu vou colocar gemas e deixar bater bem. Algumas receitas vocês vão ver o seguinte: posso bater a gema com a clara junto? Pode, só que leva uns 20 minutos. Se você bater a clara separada, você monta em 5 minutos, ok? Então, vou ligar aqui. Só uma resposta aqui, Ana, uma pergunta, né? A Simone quer saber qual o melhor açúcar e se a gente vende. O açúcar o açúcar tem que ser refinado, tá? E eu uso União, ok? Açúcar União, não ganho nada da União, tá, gente? Mas é porque, assim, até mesmo para você fazer o marshmallow, calda de caramelo, às vezes a gente vai fazer calda de pudim. Tem açúcar que ele queima, mas não dá calda de pudim. E a gente acha que o problema é nosso, mas não, às vezes é o problema do açúcar que ele não dá conta. Aí ele vai fazer marshmallow, vai fazer suspiro. Se eu usar açúcar ruim, também não dá conta, ok? Então vamos ligar a batedeira, 5 minutos. Enquanto as batedeiras estão ali ligadas, a gente vai conversando um pouquinho. Tá na moda agora os bolos de 15 centímetros de diâmetro e os bolos também de 20 centímetros de diâmetro. Então a gente pode assar várias massas mais baixas para montar, ou posso assar uma massa alta e cortar. Lembrando sempre o seguinte, é muito importante a gente está sempre colocando e entendendo como a gente vai montar esse bolo. Se eu vou prensar, se eu vou montar um bolo mais simples, eu já vou tirar e já vou rechear. Então é sempre importante a gente definir com qual o tipo de trabalho que a gente vai fazer. Então na nossa apostila, vocês vão encontrar o seguinte: tem a receita do aro 30, sempre quando tiver aro 30 seria a redonda e retangular número 3, aí depois aro 20 redondo ou retangular número 1 e assim por diante. Então sempre cada massa para um tipo de trabalho que a gente vai fazer ou um tipo de receita. Marilane, a receita já está disponível no nosso Facebook e no nosso Instagram, Cristal Arte Festa. Você pode entrar nas nossas redes sociais que a apostila vai estar disponível para vocês gratuitamente.
Essa daqui é com Camix, tá? É bem prática. Quem ainda não utilizou mistura pronta ou então a receita com Camix, isso daqui é libertação. Quando a gente faz com tudo pronto, a gente mede a receita, coloca tudo na batedeira, o nosso tempo na cozinha diminui bastante. Então aí a produtividade aumenta, vale bastante a pena. A essência, quem for colocar, nunca deve colocar em cima da farinha de trigo. Porque se eu colocar a essência junto com os outros ingredientes, principalmente por cima da farinha de trigo, ela embola, tá? E aí me atrapalha o meu trabalho, ok? Nanda, qual modelinho de caixa de bolo que você tá pedindo? O granulado, acabei de falar aqui, para liberarem já no site para você, tá? A Nádia tá perguntando, o bolo redondo no aro 30 dá para quantas fatias? 40 fatias. Aí também, né, depende muito da altura do bolo, porque igual assim, se você fizer um 30, mas ele com 20, vamos supor, um 30 com 10 centímetros, ele vai render bem mais fatias do que você fizer um 30 com 5 centímetros de altura, tá? Então o bolo alto, ele rende mais. Ele rende mais por causa da ilusão de ótica que a gente tem, né? Porque coloca uma fatia no bolo, parece assim, do bolo grande, parece que ele tá imenso no prato. E quando é uma fatia do bolo baixinho, uma fatia a gente acha que é muito pequena. Então ele também tem essa ilusão de ótica. Quanto mais alto, mais rende também o bolo. Agora vamos para massa caseira. Gal Cakes está aqui sempre juntas, você é maravilhosa, Ana, dando o seu melhor. Muito obrigada pelo carinho de todas. Parabéns pra gente que luta todos os dias, nós somos empreendedoras. E não se esqueça do nosso canal, que a gente liberou ontem, né, Ju? Isso, canal do empreendedor. Postem nos stories de vocês, marcando @cristalartefesta e coloquem também o seu nome e o telefone de contato para fazer encomendas. Que nós criamos os destaques no nosso Instagram, que as pessoas que quiserem, né, um produto como bolo, vai no destaque que tem os bolos e encontra o seu produto lá. É um canal do empreendedor que a gente chamou, né, para divulgar o trabalho de vocês. Então não se esqueçam de participar. E foi muito legal na Páscoa. Na Páscoa teve bastante gente, teve encomenda através da divulgação que a gente fez nos stories. Então ficou muito legal e a gente abriu esse canal agora que vai ficar definitivo para a gente estar utilizando. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. A Nádia está perguntando se daria a mesma quantidade de fatias para o retangular número 3. Aí tem na apostila, ele tá. Só vou verificar ali na apostila qual massa. Qual das massas, gente? Ela só mandou. Porque ó, daqui a gente vai dar uma olhadinha e eu vou mostrar para vocês o rendimento. Ok? Então, olha só. Aqui eu tenho a farinha de trigo. Então, aqui na minha massa caseira, é importante eu ir devagarinho, ó, peneirando. Acho que ela está querendo dizer se o bolo no aro 30 dá o mesmo rendimento do que a forma número 3. O que é bem diferente também, vamos supor, se eu assar na assadeira redonda e ela for alta, com uma assadeira eu já consigo cortar e rechear o bolo e ele ficar com 8 centímetros de altura. O retangular, de repente eu tenho que fazer uma massa e meia. Dá bastante diferença do redondo para o retangular, tá? Gal, esse é no canal no Instagram. Você vai postar nos seus stories, marcando @cristalartefesta e vai colocar o seu nome, né, e o telefone para contato, que nós vamos repostar nos nossos stories e vamos deixar marcadinho nos destaques. E foi muito legal assim na Páscoa. O que acontece? As pessoas confiam bastante também, né, nos produtos que a gente vende, nas nossos clientes. Muita gente vai conhecer o trabalho de vocês também por outro canal. O canal de vocês já podem ser bem conhecido, mas quanto mais a gente fizer a propaganda, melhor, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. E eu vou colocar água. Lembrando o seguinte, quem quiser colocar leite, pode colocar leite. Quem quiser colocar suco de laranja, vai ter uma massa maravilhosa. O suco de laranja eu acho que é o melhor de todos para essa massa, tá, gente? Então, ó.
Aqui, devagarinho. Ó, e aqui essa massa, sempre quando eu vou fazer uma massa caseira, eu tenho que tomar cuidado na hora que eu estiver colocando, ó, a água, porque tem farinha de trigo que vai pedir mais água, tem farinha de trigo que vai pedir menos água. Tá? Então aqui, ó, vou lá no fundo, volto, ó, firme, e tenho que ir, ó, misturando essa massa. Eu vou ver se eu tenho no dia pra gente fazer umas massas com fécula de batata, que vocês vão ver que a massa é muito diferente, tá? O modo da gente fazer com farinha de trigo é bem diferente do que a gente fazer com fécula de batata. Maisena, né? Então, ó, aqui a minha massa já tá prontinha. Porque, ó, já envolvi toda a farinha de trigo. Ó, eu tô indo lá embaixo. E ela tá bem fofinha, ó, pra gente poder utilizar. Então, assim, às vezes vai precisar de toda a água e às vezes não, por causa da umidade que a farinha de trigo vai puxar, ok? Nilza Firmina, as receitas já estão disponíveis tanto no Facebook quanto no nosso Instagram, Cristal Arte Festa, tá? Foi uma postagem antes de iniciarmos a nossa live. E assim, no celular também vale a pena para vocês acompanharem a receita, né? Se vocês fizerem o print da receita, aí vocês arrastam, pode acompanhar, volta para acompanhar a gente na receita, tá? Então, vamos colocar agora a quantidade de massa em cada forma. E isso é muito importante para não acontecer de entornada, a gente saber quanto que a gente pode colocar, tá? Então, ó, vamos supor, aqui eu tenho uma forma bem alta. Aqui, ó, pra gente não confundir, essa daqui é a massa com camix. E eu vou colocar toda essa massa aqui pra assar. Quer mostrar aqui de pertinho, Ana, a textura das massas? Acho que tá bem legal. Ó, essa daqui é com camix, ok? Então aqui, ó, eu tenho uma assadeira 20, tamanho, uma altura de 8 centímetros, e ela vai todinha aqui de uma vez só. Então aqui deu para vocês terem uma ideia como que a gente trabalha com produção. Quanto mais rápido eu trabalhar, mais dinheiro eu vou ganhar e menos eu vou me cansar. Então, assim, a gente pode ir separando as receitas, separa todas as receitas, faz um mise en place. Depois que fizer o mise en place, a gente vai, ó, aqui eu já vou colocar para assar. Você pode colocar 25 de tempo ali pra mim. Ok? Ó. Agora a gente vai aqui para uma massa. Essa daqui tem uma baixa dessa? A baixinha dessa. Essa daqui já é a massa profissional, tá? Quem tiver o desmoldante, ó, assim de garrafinha, dá diferença também quando a gente unta a lateral e quando a gente unta só o fundo. Então aqui, eu não gosto de usar o pincel, tá? Eu gosto de usar aqui, no caso, uma toalha de papel, pra gente poder utilizar. Passa aqui, ó, no fundo. Quando a gente unta a lateral, ele desgruda da lateral. Quem já tem mais prática, vale a pena untar só o fundo e depois a gente passar a espátula na lateral. Mas quem não tiver, posso untar aqui a lateral. Ele vai dar uma encolhida, mas também não tem problema. Ok? Evitem passar demais. Se vocês passaram e viu que tem desmoldante demais, retirem o excesso.
ok? Alguma pergunta, Ju? No momento, só o pessoal chegando, Ellen Cristina, Cleusa Zev, Cake Love também está sempre aqui nas nossas lives. Que bom. E aqui, ó. Deixa eu mostrar a textura, a gente esqueceu de mostrar a textura. Essa daqui, ó, é a pré-mistura, tá? Ó, vocês vão ver que ela fica mais, ó, molinha. E agora, a balança. Vou dividir a massa aqui em 2 de 20. Vou passar aqui, deixa eu só pesar. E uma dica que eu passo para vocês é o seguinte. Quando que eu sei que minha massa vai entornar no forno? Eu sei que a minha massa vai entornar no forno se eu colocar muita massa de uma vez. Então vamos supor, aqui ó, eu não posso ultrapassar muito o limite da minha forma. Então assim, uns 2 dedos abaixo, então aqui eu tô colocando ó, 600 gramas de massa. Vamos ver se vai dar 600 nas duas. Então aqui eu tô levando essa da pré-mistura, meio quilo de farinha, vocês viram, de pré-mistura, os ovos e a água, dividir em 2 assadeiras. A balança hoje tá 2 dias. Então 582. A Ellen tá comentando aqui, Dona Ana me tirou de um sufoco com a massa semana retrasada, muito agradecer a ela, obrigada sempre. Luzia também tá aqui, ó, chegando nas nossas lives. Ai, que bom, eu fico muito feliz por poder ter ajudado, tirado do sufoco. Podem me ligar no Messenger. Final de semana que às vezes eu tô plantando, então assim, aí não pega nenhum sinal. Mas... Não é porque ela não quer responder, gente, é porque não pega sinal mesmo. E aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, Matheus. Então, as duas para assar. E agora eu vou colocar, ó, a minha outra massa. Quando vocês forem utilizar aqui a massa caseira, eu tenho que tomar muito cuidado pelo seguinte. Eu tenho que ir lá embaixo com o pão duro, ou então com o fouet, porque a água desce e fica no fundo. Então, se a massa descer e ficar no fundo, pode comprometer. Uma coisa que eu forno muito fora. Lúcia, sim, essa nossa live de pão de ló. Estamos ensinando 3 receitas, né, de massa de pão de ló. A Ellen tá comentando aqui, ela responde mesmo, é muito generosa. Deixa eu só dar socorro no meu forno ali, que tombou a forma ali. Liga no forno. A Fran tá comentando aqui, ó. Tô confeitando e vendo essa live maravilhosa. Que legal. O bom da live é isso, né? Que a gente pode utilizar outro canal, tá em casa, no conforto da nossa casa, trabalhando. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa massa, ó. Aqui eu tenho uma forma, tamanho 25. Aí se eu quiser assar em 2 de 20, também posso. Mas se eu colocar toda essa massa aqui para assar de uma vez em 1 de 20, pode entornar, tá ok? Então aqui, deixa eu untar aqui minha forma. A Fran tá afirmando aqui, ela é muito atenciosa, sempre está pronta para nos ajudar, gratidão. A Nilza tá comentando aqui, já aconteceu comigo e deu ruim. Não, e quando a gente tá fazendo a massa em casa e de madrugada, aí começa a entornar a massa no forno. Aí começa a sair fumaça pela casa inteira, o vizinho começa a achar que tá até pegando fogo.
Então, assim, tome muito cuidado e não exagerar na quantidade de massa. A Alessandra tá aqui, ó, estou amando a live. Obrigada. Ó, aqui, ó, eu vou lá no fundo, tá, ó? Porque para não acontecer de estar separada a água da minha massa, ok? Então, ó, vou misturando devagarinho. Então, assim, tudo depende do volume que a gente tiver de massa para assar. Essa massa aqui, gente, é sempre também o seguinte: quanto que eu quero cobrar do meu bolo? Se eu quero vender pouco bolo, mas eu quero fazer um bolo mais artesanal, eu tenho que cobrar mais caro pelo bolo. Porque o meu tempo de serviço, a minha hora de trabalho, ela vai ser muito maior. Aumenta aí um pouquinho, tá pronto lá. Tá. Então, ó, vou levar para assar pra gente já poder colocar e você abaixa. A Alice está comentando aqui, massa linda, Simone muito simpática, Ana e todos da sua equipe. A equipe é um carinho muito grande, né? Ficam preocupados se está faltando mercadoria, se não está, e está difícil conseguir mercadoria porque o alumínio é importado. Aí, até sucata de alumínio, todo mundo está buscando sucata de alumínio porque está difícil encontrar mesmo matéria-prima. Mas a gente está lutando para ter bastante coisa, né? Então, no Dia das Mães tem cada caixa tão bonita, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês conhecerem, enquanto vai ficando pronto ali. Ó. Olha só uma pergunta aqui da Sabatini, ela está perguntando a diferença da massa genoise, acho que é genoise, e a massa chiffon. Ó, genoise é o maior trauma que eu tenho na minha vida. Ó, começamos bem. Nossa, quando fala em genoise, assim, ó, eu já tô com pouco cabelo, tá caindo ainda, né? E aí, quando fala em genoise aqui cai mais ainda. Genoise é uma massa, um pandeló muito delicado, uma delícia. Mas você aquece os ovos com açúcar em banho-maria. Depois que você aqueceu, você leva na batedeira para ele bater até ficar uma gemada bem fofa. E depois você vai acrescentando os ingredientes aos poucos, tá? Então fica um pão de ló bem aerado, bem fofinho, uma delícia. Então é top, top, top das galáxias. Mas ele é meu pânico. Aí antes eu não sabia fazer a massa com Volumex, né? E eu fazia muito genoise. E às vezes eu tinha um ajudante e a ajudante ia me ajudando a fazer também. Teve um dia que a gente perdeu 8 massas. Aí depois desse dia eu desisti. Mas assim, genoise é um pão de ló super delicado, maravilhoso, tá? Só que assim, ele é trabalhoso. Se você for fazer um pão de ló com genoise, cobre mais caro da sua mão de obra, porque ele é um pouquinho mais trabalhoso. E é mais fácil de dar errado. E a chiffon? A chiffon é maravilhosa. Gente, chiffon, a gente fez chocobolo com chiffon, a gente fez bolo na taça com chiffon. A massa fica úmida, super fácil de fazer. Então, assim, não dá errado, você não vai perder 8 massas. Não perde, é super prática de fazer. Então, amo massa chiffon. A gente já tem até uma live de chocobolo, tem a massa chiffon de chocolate, maravilhosa, tá ok? Então assim, eu só tenho trauma da genoise. Fora isso, ela é perfeita. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, porque só para vocês verem o seguinte: quando a gente trabalha em confeitaria, padaria, supermercado, a gente tem que ter coisas práticas. Não dá pra gente ficar misturando, vamos supor, fazer brigadeiro, fazer recheio caseiro, a gente usa tudo pronto. Então aqui, ó, esse daqui é o galáquio. Galáquio não, o laca. A Tainá perguntou se dá para fazer naked cake. O naked cake, igual assim na última aula vocês viram assim, que o naked cake com chiffon, ele é melhor porque ela fica mais estável. Tá? Com o pão de ló dá, mas o ideal é pra gente fazer umas massas no máximo de 3 centímetros, porque mais do que isso ela fica balançando e ela pode despencar, ok? Sabrina, você pode entrar no nosso Facebook, tá? Cristal Arte Festa. Na busca você pode jogar como chocobolo. Você vai encontrar a receita que ela já está disponível, tá?
E eu vejo se na próxima eu faço só a genoise, para vocês verem como fazer a genoise. É muito boa. Olha isso daqui, gente, que maravilha. A Ellen está perguntando se a chiffon é pão de ló que não leva óleo? Que É leva chiffon óleo. que leva óleo. É, que leva óleo, né? Leva óleo. Olha esse aqui, gente. Ele vem, aí você tem que misturar bem. Olha os crocantes desse daqui. Gente, esse sonho de valsa aqui é uma delícia. Ó, muito bom. Eu não sou fã do bombom, mas esse recheio é uma delícia. Branco. Olha, mas isso tá maravilhoso, né? O aroma dele, ó, é fantástico. Aí aqui tem o ouro branco. Regiana já tá aqui, misericórdia. Olha só. Olha isso aqui, gente, parece um bombom já, ó. Isso daqui meio de potão mesmo. E aí eu só quero mostrar pra vocês como que a gente pode trabalhar com esse. O bolo daqui a pouquinho já vai ficar pronto. Ficando pronto, a gente leva pro freezer. Esfriou, a gente já corta e usa. Por quê? Porque às vezes a gente tem encomenda e a encomenda assim, ó. 3 horas da tarde, você tem um bolo pra me entregar em 6 horas? Tenho. E a gente fica numa correria. A Adriana tá perguntando, onde compro isso? Na Cristal. Sabrina, a gente ainda não tem o valor do voucher, que literalmente ele acabou de chegar e foi pra mão da Ana. Pra gente mostrar aqui a novidade pra vocês. Mas até amanhã a gente já vai ter todos eles cadastrados. Aqui, ó, o que eu falei com vocês, ó. Eu acho muito mole, ó. Eu achei muito mole. Tem genuíne. Pega pra mim, o branco. Ó, Maria Amélia, derrete o genuíne blend pra mim, por favor, que tá lá em cima do chocolate. Ó, então assim, a textura do diamante negro, que eu achei ainda mole. Mas vamos ver as transformações do recheio até nosso panelão ali ficar prontinho. Vanete, a gente vai fracionar assim, vamos fracionar em potinhos menores, tá? Teremos esse balde de 3 quilos à venda e os potinhos menores também. Elisete, a gente ainda não tem o preço deles, que literalmente eles chegaram do nosso fornecedor e já vieram para a mão da Ana. Então até amanhã a gente já vai ter os valores desses potes. Assim, igual assim, fazer aquela barra de chocolate especial, né, e colocar. E outra coisa também, aqui a gente vai perceber, ó, o seguinte, a textura dele é macia. Se eu quiser encorpar esse recheio, eu misturo o chocolate branco. Se eu quiser encorpar o diamante negro, eu misturo o chocolate meio amargo ou ao leite, tá? Mas se eu quiser fazer um recheio de torta, eu posso colocar uma camada fina e também vou colocar o chantilly. O chantilly derreteu, já descongelou? Simone, sim, até amanhã já vai ter nas lojas disponível, tá? E sim, eles são deliciosos. Pra quem tá perguntando, gente, é uma delícia, é um recheio mais gostoso do que o outro. Eu igual assim, quando eu falo pra vocês assim, eu achei o diamante negro não tão bom quanto esses primeiros aqui na frente, tá? Esses aqui eu achei assim maravilhosos. Esse daqui eu achei muito mole pra gente utilizar como recheio. Aí eu tenho que misturar ele com outro chocolate, alguma coisa, dependendo se eu quiser colocar um recheio de docinho, de bolo, porque aqui, ó, tá a textura deles, todos eles estão em temperatura ambiente, nenhum foi pra geladeira, ok? A Rosângela tá comentando aqui que ela fez barra recheada com esses recheios e fica top. Nossa, deve ficar muito bom, fiquei imaginando como que eu vou fazer, deve ficar muito bom. A Patrícia tá chegando aqui atrasada, mas tem um bom motivo. Ela foi tomar vacina, então tá bom. Que legal! Vacinem, tá, gente? Porque eu tava doida pra vacinar, né? Porque, igual assim, o filme, né? Cidade Invisível, Alessandra Negrini de Cuca, 50 anos com aquele visual. Eu falei assim, opa, eu quero virar Cuca. Quem não quer virar Cuca? Vanete tá mandando um beijo pra você. Deise já quer destes potes. Elizabeth Gomes também. Nossa, que maravilhas esses recheios. A Helenice tá perguntando, depois de aberto, como é o tipo de armazenamento? Geladeira, tá? Quando a gente consome muito, igual assim do pote, normalmente em confeitaria e tudo, ele fica na prateleira mesmo porque o consumo é muito rápido. Mas em casa, se for demorar a consumir, melhor a geladeira. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Pode falar, Ju. A Simone perguntou se a gente já tem os Crispels na loja. Crispel, tem. Agora ele é Mona Lisa. Chegou a Mona Lisa Crispel? Chegou, acho que só o Rubi
e o caramelo, se eu não me engano. Tá? Então, assim, agora ele tá com o nome, né? Era Calebô, agora o Calebô virou Mona Lisa. Vou derreter aqui, ó, o chocolate branco que eu quero misturar para eu encorpar um pouquinho. Aqui eu tenho genuíne branco. Tem que tomar muito cuidado na hora de derreter. Então, na hora de derreter o chocolate branco, potência 50, vou colocar 1 minutinho, ok? E agora, você pega um bol pra mim, vou só mostrar aqui pra vocês, ó, como é versátil a gente vai ter algo pronto pra gente poder trabalhar. E é uma forma que a gente trabalha nas padarias, confeitaria, por quê? Porque já vem tudo pronto pra gente trabalhar. E é bem tranquilo. Eu acho que nós mulheres a gente merece esse tempo também. A gente fazer coisas mais rápido, ganhar dinheiro. Esse. Ó, aqui eu vou colocar, ó, a balança. A Alessandra tá aqui, que espetáculo esses recheios. Nossa, ó, e é bom, tá? É muito bom. A Rosane já tá perguntando se dá certo misturar esse recheio com chantilly batido. Vou misturar nesse instante, ó. Agora, adivinhando com o meu pensamento. Vou pegar aqui, ó, o ouro branco. Gente, lembrando que o recheio chegou agora, vamos fazer os testes agora, ao vivo, Ao na vivo, nossa se der live. errado, vai ser ao vivo mesmo. Se der certo, também vai ser ao vivo. E lembrando que a gente faz a live de Pão de Ló e daqui a pouco já tá fazendo recheio. Essa é a live da Ana. É um espetáculo. Ó, então aqui, esse é a tampa desse. Aqui eu tô utilizando, ó, ouro branco, tá? E aqui eu vou colocar o chantilly. Dá uma xícara de medida. Aí o chantilly, sempre quando eu for utilizar o chantilly, eu vou usar a xícara medidora. Por quê? Pra ver o volume. Porque se às vezes eu colocar em peso, eu posso ter diferentes medidas. Ok? Sabrina, você tá perguntando no nosso teste ou você tá falando geralmente assim, no bolo, numa barra? É o queijo? É porque ela perguntou aqui, geralmente, qual a quantidade de recheio coloca? Ah, sim, depende muito do preço que você vai cobrar. Nosso bolo já está ficando pronto, eu vou cortar ali para vocês verem como que a gente faz. Então, tudo vai depender do quanto você vai cobrar seu bolo. Nesse tempo que eu tenho de confeitagem, já passei vários estágios. Então, assim, o bolo padrão era de 8 centímetros. Depois passou para 10. Depois voltou para 5. Aí agora está em 14. Então, assim, tudo vai depender do padrão de bolo que você optar em fazer, tá? Assim, E é muito importante o seguinte, depois que você fizer o seu padrão, anota direitinho quanto você está gastando, para você não entregar um bolo com pouco recheio, aí chega na festa, a pessoa experimenta aquele bolo, gosta e te encomenda. Mas você não tem nada pesado, não tem nada medido, entrega para essa pessoa que fez a encomenda, que experimentou na casa da amiga e gostou, mas você manda com menos recheio. Aí já perde o cliente ali, tá ok? A Simone tá dando a ideia aqui de utilizar a geleia de frutas vermelhas que a gente tem na loja. Nossa, maravilhoso, gente, fica muito bom, né? Daniele Costa tá assistindo aqui a gente também. Chegar nos recheios que são muito bons, ó. Maria Aparecida, o recheio, ele chegou agora do nosso fornecedor e já veio aqui para a mão da Ana, então a gente ainda não tem o valor de venda dele, é novidade aqui na loja. Estamos fazendo inclusive o teste aqui agora, né, para vocês, para ver se a gente consegue fazer render mais também. Então até amanhã a gente já vai ter os preços tanto do pote de 3 quilos quanto dos potinhos fracionados em menor quantidade. A Maria já perguntou quanto de recheio você colocou na vasilha. Coloquei 200 gramas de recheio e uma xícara de chantilly, ok? Então assim, ó, vou deixar encorpar porque é chocolate, ele vai encorpar um pouquinho, vai endurecer pra gente poder utilizar, ok? Então esse aqui já seria um recheio aerado. Se eu quiser colocar no bolo, eu tenho que tomar cuidado pelo seguinte, eu teria que colocar uma camada bem fina, porque aqui, ó, olha como que ele fica, ó. Ele é em temperatura ambiente e é igual Nutella, fica mole, ok? Então aqui, ó, eu vou pegar, aqui eu tenho 200 gramas de chocolate branco. Você pega um outro pau pra mim?
Gisele, o valor do fouet, se eu não me engano, ele está saindo a partir de R$ 24,90, mas no nosso site, www.lojacristal.com.br, você encontra outros modelinhos, maiores, de plástico, de alumínio. Ó, aqui eu vou colocar 100 gramas de chocolate branco, genuíne, chocolate puro, tá? E aqui, vou colocar o laca, né? Tá, o laca, gente, tá maravilhoso, né? Aí, por quê? Porque com o chocolate, ele vai encorpar, tá? Ó. Aqui já deu. Um por um, tá? Ó. Então, vamos supor, quem faz chocobolo, pirulito, quem faz modelagem, se eu fizer um recheio desse daqui, ele vai ter uma durabilidade muito maior do que eu fazer um brigadeiro em casa, porque é tudo industrializado. Derreti o chocolate e coloquei o recheio industrializado. Tá? Então, assim, são coisas que realmente são para facilitar. Como o chocolate está quente, eu vou levar um pouquinho no freezer para endurecer, para mostrar para vocês. Temos uma visita ilustre aqui, Sério, professor Sério, está aqui assistindo Saudade, a gente. Tá mandando aqui, ó. Ana, pela grande profissional que é e excelente professora. Parabéns, Ana, pela grande profissional que é. De Sério, um grande amigo. A gente agora vai voltar a ter a sala de aula. Eu creio que em junho já vai voltar a sala. Aí já vai dar para o Sério voltar também da aula. Que, ó, quanta saudade dos seus pães, tá certo? Ana Márcia está perguntando se esse você derreteu o chocolate branco e juntou o recheio. Isso, ó. Esse aqui eu misturei naquele ali, né? Deixa eu misturar o sonho nosso, que eu ainda não misturei com nenhum. Nossa, esse daqui só de olhar. E o Sério, gente, ele é um grande amigo. E além de um grande amigo, também é psicólogo. Sempre quando eu preciso de um SOS, é o Sério que me socorre. Beijo, Sério. Então aqui... Ivone Condé está assistindo aqui a gente também, está sempre nas nossas lives. Que bom tá aqui, ó. Então, ó, aqui, ó, vou misturar. Em casa, quem for rechear chocobolo, quem for rechear bombom, não leve para geladeira, deixa ele chegar na estrutura dele sem levar na geladeira. Aqui é porque a corrida a gente tem que levar, ok? A Jennifer está perguntando por que você não ensina bolo e recheios low carb. Olha, eu vou estar... Hoje teve até um cliente me pedindo também a respeito. Eu estou tentando ver se eu consigo algumas aulas low carb, zero açúcar, porque é uma tendência muito grande, né? Ó, aqui eu vou colocar, ó, pra gente finalizar, eu vou colocar o diamante negro, mas o que eu falei pra vocês, ó, o diamante negro foi o que eu achei que tem a textura mais mole. Aline, as nossas aulas vão ser em Volta Redonda, tá? E as nossas lives também são em Volta Redonda. A Alba tá perguntando se voltando às aulas vai continuar com as lives? Sim, vamos continuar com as lives. Eu acho que a live veio pra gente abrir um novo caminho, né? A gente tá perto e tá perto de vocês. Então as lives vão continuar. Mas quem não chegou a fazer aula aqui na Cristal, esteja convidado quando a gente voltar, porque as aulas são muito especiais, né? A gente se diverte e o melhor de tudo, a gente experimenta tudo, né? A Kátia está perguntando se esses potes de recheio já vem pronto. Sim, prontinho. Eu só estou misturando com chocolate, por quê? Porque eu quero uma estrutura dele melhor, mais firme, para a gente poder misturar, para a gente poder trabalhar. Então, geladeira. Deixa eu só testar meus bolos ali, gente, pra ver se...
Cacilda já tá comentando aqui, estou na cozinha fazendo bolo com o celular em cima da tampa da panela. Isso aí, Cacilda, assiste, continua assistindo a gente. Então, deixa eu tirar aqui o... Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, esse daqui, pode tirar os potes daqui, gente. Esse daqui foi o que eu fiz com o Camix, tá? Vou colocar para esfriar. Mas sempre quando vocês fizerem uma massa de pão de ló, é importante o seguinte, ó. Eu vou virar. Ó, virei. E vou desvirar. É muito importante esse processo, porque se eu deixar essa parte voltada para baixo, essa parte aqui vai colar todinha na minha assadeira. Olha quando ela é bonitinha. Aqui. A Rosane tá perguntando se a proporção dos aqui, recheios... ó, mas a Maria Amélia tá escondendo ali, mas deixa eu mostrar para vocês o espetáculo que ficou. O forno tinha que ter dado a altura maior. A gente colocou nas 4, uma encostou na outra. Como não perder? Não pode colocar muita de uma vez. Esse aqui quase que deu certo, mas o que acontece? Encostou na parede do forno. Aí aqui embaixo, ó, ficou metade do bolo também, tá? Ó. A Juliana tá aí, não mostrar aqui, ó. Mas o que dá errado a gente mostra ao vivo. É um bolo vulcão esse aqui que a Maria Amélia tá trazendo agora. Peraí, gente. Mas, ó, isso daqui acontece em casa com a gente, sem problema. O que eu falei pra vocês, ó, se ele grudar, ó, a gente tem que desenformar o mais rápido possível. Porque, imagine vocês tendo uma encomenda e não dá tempo de assar outro bolo. Eu vou, esse daqui, ó, vocês vão ver que eu vou preparar ele e vai ficar, ó, uma maravilha. Espetáculo. Então, assim, esse aqui é o forno da prática, então ele tem uma altura bem baixinha. Então, a forma colou na outra, ok? Quando eu já até me perdi, você respondeu a Rosane da proporção do recheio? De 1 para 1? Foi. 1 para 1. A outra massa lá, tá. O pessoal tá agradecendo por continuar as lives. E é muito legal, né? É o outro caminho. Então, o Célio ajudou bastante, né, no início, porque as lives dele são fantásticas. Quem quiser dar uma olhadinha nas lives, vocês vão ver o seguinte, que tem muita live já salva, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, o que vai acontecer se eu não deixar o espaço entre o forno para assar direito, uma assadeira entre outra. Se eu colocar para assar, igual assim, eu não posso colocar... Meu forno aqui tem 4 alturas. Eu não posso colocar uma forma, uma em cima da outra. Eu tenho que deixar espalhado, porque o ar circular. Se o ar não circular bem, vai ficar um espetáculo. Vamos ver o espetáculo? A Luciana tá comentando aqui, ó, viajo 10 horas para fazer aula na Cristal, nota 1000. E o que dá errado a gente mostra também, tá? Nem sempre o que dá certo. Aí eu posso mostrar assim pra vocês, olha que pão de ló lindo, perfeito, gente, olha que maravilha. Vocês só se lembrem desse, olha, tá, gente? olha Esquece. O pessoal tá rindo aqui. Terminou de fazer o pão de ló, também é importante o seguinte, ó. A gente colocar na tela de resfriamento. Quanto mais rápido ele resfriar, melhor. A tela, Matheus, para resfriar. E vamos supor, se eu não tiver a tela de resfriamento, se eu já tiver que levar o bolo para esfriar, já vou colocar desse jeito, levo pro freezer, ele esfria e já utilizo sem problema. Vou ver se tem espaço no freezer para levar para esfriar. Tem que tirar um pouquinho dos recheios aqui. Acho que os recheios já deu tempo. Vou dar uma olhadinha aqui nos recheios.
quente. Ó, aqui o que eu falei pra vocês, ó, o fato da gente ter colocado um pouquinho de chocolate, a gente já muda a textura do recheio, tá? Ó, vou deixar chegar aqui em temperatura ambiente. Então, se eu quiser fazer um bombom, se eu quiser fazer algum outro trabalho com o recheio um pouquinho mais firme, eu posso acrescentar chocolate branco e dá certo. Ah, mas eu recebi isso da Lacta agora e eu já estou utilizando e dá certo. É porque eu já fiz com vários outros bem parecidos, tá? Então a gente tem alguns aqui, então são muito bons. E a gente já usa essa técnica há bastante tempo, ok? Vou colocar no... Aqui a gente já tá vendo, ó, o chantilly, ó, fora da geladeira ele já tá encorpando, ok? Ana Renata tá perguntando com o que a gente unta as formas. Ó, você pode untar a forma, passar margarina e depois passar farinha de trigo. Você pode passar óleo de cozinha e depois farinha de trigo. Dessas duas maneiras é onde a gente depois tem que ficar areando as vasilhas, porque ela dá aquela crosta que a gente tem que ficar areando. Mas dá certo, tanto margarina, quanto manteiga, quanto óleo de cozinha. Eu posso também forrar com papel manteiga. Corto o fundo, coloco papel manteiga, sem problema para utilizar, tá ok? Então assim, é importante a gente arriscar, ir em frente. Se não tiver o produto, a gente faz com outro. A Natiele está perguntando como eu sei que o bolo está molhado corretamente. O bolo ele está molhado corretamente pelo seguinte: primeiro, o que você vai ter que observar é se você deixou de repente esse pão de ló assar demais. Se ele assou demais, você vai ter que molhar um pouquinho mais, porque ele vai perdendo a umidade, tá? Então, vou colocar esse aqui lá para esfriar. Então é muito importante a gente ter assim, ó, eu assei e eu vou saber que eu preciso que o pão de ló asse a temperatura correta para que ele não precise ficar molhando demais depois, ok? Ó, então aqui, ó, vamos dar uma olhadinha. Esse daqui é com chantilly e esse daqui foi com chocolate, tá? Então são dois recheios. A Marija está perguntando aqui se misturar o diamante negro com chantilly de chocolate, será que fica bom? Eu tô fazendo alguns testes agora e fica bom, vai ficar. Eu vou misturar dele aqui, Júlio, me dá um pouquinho dele daí pra... Vou misturar com o chantilly que eu tenho aqui branco e eu vou misturar o ouro branco. A Eliane está comentando aqui que dá para forrar com papel toalha. Papel toalha, guardanapo, tá? Dá também, sem problema nenhum, vai sair perfeito, tá? A Graziele Obrigada por ter me lembrado. A Graziele está perguntando, essa massa foi qual que você colocou na forma virada? Naquela primeira que a gente... Aquela que grudou uma na outra foi aquela profissional, tá? A segunda foi a com Camix. Não, a primeira foi a que eu tirei, que tá bonitinha, crescidinha, foi a com Camix. A que eu dividi em duas foi a profissional. E a que ainda tá assando é a caseira, tá ok? Por que a caseira tá demorando mais tempo? Porque eu levei no meu forno convencional. Então no forno convencional demora mais tempo. Hoje eu já tô até fazendo os cálculos se vale a pena a energia elétrica ou o gás. Porque o gás subiu tanto, mas tanto, porque já não está compensando tanto a gente utilizar só o fogão a gás. Talvez o elétrico seja uma boa opção pelo seguinte, o tempo. O tempo que a gente tem com o forno elétrico, assim, é muito rápido. Ok? Então vamos misturar aqui. Ana, sobre forrar com papel toalha, você tem alguma dica? Porque tem gente falando que não deu certo, tem gente falando que deu certo. Nossa, eu uso bastante dele com papel manteiga. Ó, papel manteiga não, com papel toalha. Papel toalha. Tanto papel toalha, guardanapo, tá? Só não uso guardanapo colorido, porque tem guardanapo colorido que solta tinta na massa. Então só uso guardanapo branco. Como que eu faço? Eu pego a forma, forro a forma
tá? Aí sobram alguns pedacinhos pra cima. Eu viro o contrário. Viro o contrário, ela fica só no fundo. Mas se não quiser, também já assei ela com as pontinhas e também já deu certo, tá? Mas pega pra mim, Matheus, vê se tem uma forma pra eu colocar a papel toalha aqui pra mostrar. Uma forma pequenininha. Então aqui, ó, vamos pesar aqui. A gente vai colocar preço no nosso produto. Quando a gente vai colocar preço no nosso produto, é muito importante a gente ir cronometrando o tempo que a gente gasta para fazer cada tipo de produto. Quanto mais tempo eu levar para fazer o trabalho, mais caro tem que ser o meu tempo de preparo. Tá? Então, vamos supor, é diferente eu pegar uma receita simples para fazer. Vou pegar o óleo para mim, por favor. É uma receita simples para fazer e uma receita complicada de fazer. E cobrar o mesmo valor, ok? Então é muito importante, a sua mão de obra, ela tem que valer bastante. Então aqui eu coloquei 100 gramas. Vou colocar aqui aos pouquinhos chantilly pra gente ver no ponto que ele vai ficando, ó. Você derrete um pouquinho de margarina pra mim. Mostra aqui, ó. 100 gramas e eu coloquei, vou colocar aqui meia xícara de chantilly. Então virou uma mousse, ó. Ficou muito legal, ó. Só isso, só ele e o chocolate. Aqui, e o chantilly. À medida que o chocolate vai endurecendo aqui, o chantilly vai encorpando. Tá bom? Vamos dar só uma olhadinha aqui. Ó, na forma. Ó, eu tenho uma forma. Aqui eu tenho uma forma e eu vou forrar, forma pequena mesmo, né, gente? Aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Forrei. Tá? Se eu quiser colocar minha massa pra assar aqui, sem problema. Eu só tenho que pressionar bem pra ela assar. Aí, mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o seguinte, eu pressiono aqui, aí eu marco, ó. Marco minha forma todinha. Quando eu marcar, eu viro ao contrário. E aí eu despejo a minha massa aqui no fundo. Sem passar manteiga nem nada? Nada, sem nada. Porque aí ela vai estar com o fundo todo forrado. Aí não fica aquelas partes aqui subindo, ok? Mas também dá certo da outra maneira, porque as formas grandes é mais fácil a gente espalhar o papel toalha. Esse aqui é papel toalha, tá? E guardanapo tem que ser branco, pra não soltar tinta, tá bom? Ó, os recheios já tá aqui, estão prontinhos, tá todo mundo morrendo de vontade de experimentar. Esse aqui, ó, olha como que ele ficou ótimo. A textura dele, ó, olha como que endureceu. Então, esse aqui eu posso fazer um bombom, banhar, ó, sem problema. O Juliano tá doido pra experimentar. Experimentar, gente? Não precisa nem te falar nada, gente. Nossa senhora, gente, que delícia. Se desse pra gente passar debaixo da mesa, a gente passava. Nossa, ele é muito saboroso. E quando vocês forem misturar, gente, utilizem chocolate de qualidade. Bom. Porque igual assim, a gente fica falando a respeito, né? Muitas vezes vocês vão escutar eu falando genuíno. Mas eu adoro genuíno. Já tenho uns 10 anos que eu trabalho com genuíno. Desde quando assim, quase ninguém conhecia genuíno, eu já trabalhava com genuíno. E o branco dele é perfeito. Ele já foi premiado acho que 4 vezes, 5 vezes. Com um chocolate muito gostoso. Então, ó,
Gente, olha que chegou, que coisa mais linda. Oi? Olha que coisa mais linda pra gente decorar. Os minis, olha, tá, ó. Olha que bonitinho. Gente, Então, também a novidade acabou de chegar e já vem pra mão da Ana. Eu E nunca vi ela tão feliz que chegando o produto. Eu adoro, adoro. E esses aqui, ó, como eu falei pra vocês, o que a gente pode fazer pra gente fazer alguma coisa mais barata ou alguma coisa mais cara. Então, assim, quando a gente trabalha com confeitaria, o bolo já tá pronto aí, né? Ó, olha isso daqui. Gotas de biscoito, tá, gente? Olha, gotas de biscoito. Se eu quiser misturar, posso misturar. Mas se eu misturar no recheio, depois ela vai perder um pouco a crocância. Mas tá na moda também, tá, gente? Aqui a gente pode observar, ó, que ele vem misturado para eu misturar no recheio. Gota de chocolate. Mas também eu posso vir aqui, ó, na minha forminha. Isso daqui que eu acho o máximo, tá? Então aqui, ó, misturado aqui no recheio, tá? E aqui, ó, eu tenho só aqui no... eu vou colocar o quanto dá aqui no fundo e vou misturar, ó, margarina. Ok? Ó, misturei a margarina. É só o suficiente mesmo para ele unir. Ó, terminei. Só isso aqui, tá? Ó. E agora, fechei. E vou levar pro freezer. Viu, gente? O mini bolo tá na moda. Foi perfeito ali, ó, pra essa ocasião. Então, assim, a gente espera ele dar uma congelada para ele poder firmar bem. Coloco um ganache aqui por cima e tá pronta a minha sobremesa. Aí a Alessandra já tá comentando aqui, que delícia, amanhã eu vou aí comprar. Pode vir que vai estar disponível nas nossas lojas. Recheios novos da Lacta. Então, ó, é muito legal pra gente poder trabalhar. E aí o que que acontece? Então, quando a gente tem, quer um trabalho rápido, mais rápido. Eu quero um trabalho rápido, eu quero ganhar dinheiro mais rápido. Eu não tenho tanto tempo, que eu tenho filho para cuidar, tenho marido para cuidar, casa. E aqui, ó, tem a maior não. E eu vou passar a espátula para ela ficar bem, bem retinha. Eu vou levar pro freezer. Ok? Vou levar ali no freezer. Como é que o Matheus pode colocar no freezer? Coloca na parte de baixo, que ele endurece rápido. Aqui. Tá prontinho. Eu acho que já tá bom, gente. Então ali vocês estão vendo assim o tempo que a gente, ó, isso aqui também veio de meio quilo e veio de 1 quilo. A Ana Lindaura perguntou qual a marca do chantilly que você usou para misturar. Ó, quando você for misturar, o ideal é sempre que você utilize o chantilly base, que é o mais barato. E ele é próprio mesmo para a gente misturar nos recheios e não atrapalhar o sabor. Quando a gente utiliza um de alta performance, ele tem mais açúcar e os estabilizantes que vem nele também alteram um pouquinho o sabor. Então, é o mais barato mesmo. Você pode utilizar qualquer um base. O Lalá, Orolac, Della Crema, sem problema, ok? Então, vamos pegar o bolinho que já esfriou ali. A Márcia perguntou quanto que você usou de chantilly. No diamante negro foi 100 gramas, né? Diamante negro e meia xícara de chantilly. Elizabeth, que vontade de experimentar. Se eu morasse perto, aí eu ia provar e lavaria todas as louças. Que legal. Dá a faca aí, Matheus. A Lisa já quer minha vaga, porque ela falou que eu já estou há muito tempo.
A outra. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quem perguntou a respeito de recheio. E também, ó, o que eu falo pra vocês é o seguinte, gente. Cada um vai encontrar o seu caminho. E o que goste. E aqui, vamos supor, se eu trabalhasse numa confeitaria, esse pão de ló, eu dividi ele em 3 partes. Aí aqui, eu corto aqui, só que ele ainda tá morninho, tá? Ó. O ideal é sempre a gente deixar ele bem frio. E aqui agora, ó, e uma faca, ó. Uma faca boa. Pode ser. Uma faca boa para eu poder utilizar. E aí eu vou cortando, ó, meus disquinhos. Mas tá vendo, ó, ele tá bem morno ainda, tá, ó. Aí aqui também, ó. Nilza tá comentando, live imperdível, maravilhosa, Ana, você é top. A Simone... Você é uma grande amiga, te amo. Ó. Simone tá perguntando se ela pode utilizar o chantilly chantipac. Chantipac? Pode, chantipac é ótimo, tá? Tranquilo pra gente poder utilizar. Tá, melhor. E a calda? Vamos anotar a nossa receitinha da calda? Eu dei a receita de chocolate, eu vou fazer aqui com a branca. Matheus, vai só liberando um pouco, por favor. Liberando um pouco também. Aqui, ó, a calda. 3 xícaras de água, 1 xícara de açúcar e 1 colher de sopa de açúcar de vanilha. E o açúcar de vanilha, ele serve para você molhar qualquer tipo de bolo, ok? Então aqui, ó, vamos colocar aqui o nosso recheio. A Alessandra está comentando aqui que quando ela tira o bolo do forno, ele murcha. O que ela pode fazer? Abaixar a temperatura do forno, tá? Mas é normal também o pão de ló perder o ar também, tá? Porque quando a gente tira, ele tá ali por causa do efeito do fermento químico. Aí a gente tira, ele baixa mesmo. É normal, mas se ele estiver baixando demais, aí a temperatura do forno que tá bem alta, ok? Então vamos supor, pra gente saber qual a quantidade de recheio que eu vou colocar no meu bolo, eu tenho que fazer o seguinte: se o recheio for mole, eu tenho que colocar uma quantidade menor. Se o recheio for firme, uma quantidade maior, ok? Então aqui, ó, como o recheio aqui ele é molinho, ó, eu posso espalhar pouca quantidade no meu recheio, no meu bolo. Graziele, a mistura do pão de ló que a gente utilizou da Vale Foods é 12,25 kg, tá? E vale a pena, porque assim é prática pra gente trabalhar, muito prática. Ela tá na promoção, tá 12,25, mas ela tá na promoção, acho que tá 7,90. Então assim é bem legal para quem ainda não experimentou, pode experimentar sem problema. Chegou a bailarina. Pode tirar tudo ali, vou tirar. Me ajuda, porque fica mostrando o bolo mais em cima. Agora... A Natiele perguntou se esse é o pão de ló que foi feito com camix. Esse não, esse daqui é o profissional. Que eu dividi em 2 assadeiras baixinhas, tá? E agora, vamos utilizar aqui, ó, a mousse do diamante negro. Eu acho que tem uma que já tá mais geladinha, porque essa daqui, o Matheus acha que tem a mesma mousse. Ah, tem outra aí na frente, tem. Ah, não, eu sei. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, muitas vezes, quando a gente compara, né, o recheio de um bolo de uma confeitaria e um bolo caseiro, por quê? Quando a gente faz em confeitaria, é tudo pesado. Então, eu tenho recheio, 200 gramas de recheio, 200 gramas de recheio. Se eu colocar o pão de ló pesou 300 gramas de pão de ló. Porque senão a gente não tem controle sobre o custo. Então é assim, ó, a gente faz bolo, muitas vezes vende por semana 3.000, 4.000 bolos. Por quê? Porque tem que ser de uma forma prática.
A Deise está comentando aqui, vocês só trabalham com as melhores marcas de chantilly. E a gente tem uma variedade muito grande, né? Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Obrigada, Matheus. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu sempre coloco essa parte, ó, ao invés de eu colocar aquela parte que termina o bolo, eu gosto de colocar essa parte aqui pra cima. Porque eu colocando essa parte aqui pra cima, é mais fácil de olhar. A Sheila está comentando aqui, vai usar a bailarina. Consegui, Sheila, consegui. Juliana. A Alessandra está perguntando se o pão de ló ainda vai estar na promoção amanhã. Vai sim. Tá? E vale a pena vocês... é muito legal, igual assim, a gente está fazendo esses trabalhos, né, dos empreendedores aqui da região. Gosto muito. Vocês podem observar que assim, os moldes de silicone que a gente trabalha aqui, quem fabrica é a Marinette aqui da região. A gente está começando a trabalhar com os cortadores também da Simone Maciel, da nossa região. E essa linha de pão de ló, de fermento, a gente está trabalhando com a Vale Foods, que é de Resende. São pessoas fantásticas. E o Flávio, o dono da Vale Foods, ele é uma sumidade, entende muito de química. Então toda a oportunidade que eu tenho de aprender sobre química, deixa eu só ver o bolo. A Elaine está perguntando se o pão de ló feito com camix, se ela pode congelar o bolo. Pode, todos eles. Meu bolo tá queimando aqui, ó. Nossa, mas de com o bolão, ó. Olha que lindo que tá o bolo, ó. Esperar só esfriar só um pouquinho para desenformar. Então esse daqui, ó, olha que lindo, ok? Esse daqui é a massa do pão de ló caseiro. Você pega ali para eu mostrar? Que eu mostro os três pão de ló para eu mostrar, né? Porque a gente já tá passando da nossa hora, né? A Calamete está perguntando quando terá o curso que ela gostaria de fazer. O curso presencial? Isso aqui é O pão de ló caseiro. Esse daqui foi com camix, a receita para o aro 20, dá certinho a receita do aro 20. Esse daqui, ó, é o pão de ló caseiro. Ó. Quem falou assim que perdeu o ar, ó, perde um pouquinho mesmo o ar, porque bateu muitas as claras, tudo, então bateu bastante. E pega aí, pão de ló. Não, eu coloquei. Tem o outro. Já foi o outro pão de ló. Você me deu dois. Não, aquele que ficou todo destruído por cima. Todo destruído por cima. E vê se ela já gelou aquela tortinha. Vamos dar uma olhadinha aqui também sobre o seguinte, ó. Quando vocês forem desenformar o bolo e o bolo começar a grudar, acontece com margarina, com óleo, com desmoldante, qualquer um. Se ele esfriar na forma, ele cola. Então, para vocês poderem trabalhar com ele, é só levar na chama do gás rapidinho e ele solta, ok? Então, vou mostrar ele só de cabeça para baixo para mostrar cilindro, né? Ó, brincadeira, tá? Esse foi o desiludido da vida, coitado. O bolo vulcão. O bolo ficou espetáculo. A Marília está comentando aqui, comprei o rolo de abrir massas regulável e gostei muito. Ai, que bom! Ele é maravilhoso mesmo. Ó, aqui, ó, ainda não deu tempo dela ficar prontinha, mas aqui, ó, vocês podem observar que ela já tá endurecendo. Ó. Ainda não deu tempo. O maçarico tá ali. Falta só um pouquinho. O outro que tá com gás. Estão perguntando, Ana, qual o tamanho do bolo maior que você fez? Quantos centímetros 25. normalmente? Esse tem gás, né? Aquele grande. Ó. Aqui eu vou usar o maçarico só um pouquinho para poder retirar da forma. Mas quem não tiver, pode passar a espátula por dentro
Ou pode montar já com acetato também, vender com acetato. Mas tem que deixar gelar mais, tá? Porque o meu aqui, ó, o centro dele ainda tá mole. Mas é só para vocês verem como é rápido pra gente trabalhar. Uma sobremesa fácil e deliciosa, né, gente? Olha, olha que bonitinha. E a gente joga um ganache por cima, ou então o próprio creme da... Tem a palitinha dentro também. Foi? A palitinha de chocolate. Posso jogar aqui o próprio creme, né? E posso só decorar. Então, vamos só desenformar ali para vocês verem. E aqui, ó, a forma tá bem quente. Preciso só de uma assadeira. Pra gente desenformar. O que eu vou fazer aqui, vocês tomem bastante cuidado pelo seguinte, quem tiver a luva, essa luva aqui, ó, ela é muito prática porque ela é forrada, tá, gente? Então, eu posso vir desenformar. Sem contar que ela tem na Cristal, tá, gente? Tem na Cristal, que é o mais importante. E aqui, ó, eu viro em cima da própria assadeira. Tá, ó. O ideal é a gente colocar uma forma, outra forma e trabalhar com ela. Eu só queria mostrar a textura dela pra vocês. Porque essa massa aqui foi uma das primeiras massas que eu fiz. Aí, I love you, I love you. Com um carinho especial. Um carinho especial. Aí a gente vai ver assim, ó, os furinhos que tem na massa. Então aqui ela só afundou porque eu virei ela quente. O ideal é a gente virar de uma forma para outra, tá? Ou então, ao invés de pousar na mão, a gente vira de uma forma para outra. Mas vamos dar uma olhadinha na massa para vocês verem. Tá percebendo como ela é macia, ó? E o sabor dela é espetacular. Ó. Fofinha. Então, na falta do camix ou na falta da mistura pronta... Ó, gelando, né? Ó, dá pra sentir. Ver. Nossa! E aqui a gente vê, ó, olha que estrutura de massa. Tranquilo pra gente trabalhar. Deixa eu colocar na minha bailarina, porque eu vou... Ok? Então, assim, é uma massa aí espetacular. Na falta de uma mistura pronta ou do camix, podemos trabalhar sem problema. A Ana Vanete perguntou qual o recheio da sobremesa que você utilizou. Vamos colocar um nome, né, gente? Porque esse daqui, ó, foi... a gente fez agora. Achei surpresa. Mas ele foi com... Vanete, você pode criar à vontade. Nesse daqui, ó, eu coloquei embaixo. Foi só o óleo com margarina. Mais nada, tá? Ó, só óleo e margarina. Não precisa levar no forno, não precisa nada. Só óleo e margarina. E aqui o recheio, eu coloquei 100 gramas de recheio. Esse daqui é o sonho de valsa. Coloquei com uma xícara de chantilly. Pronto. E aqui eu só fiz uma pitanguinha, né, com um ganache e um chocolate. A Márcia perguntou, essa massa pronta que você fez, desse bolo grande? Essa daqui foi a caseira, tá? Ela tem um volume maior, né, por causa da quantidade de ingredientes que a gente colocou nela. Mas você pode dividir e assar em 2 de 20 também, ok? Então, assim, tudo vai depender da quantidade que vocês quiserem fazendo de massa. Aí Tatiana tá comentando, a minha dificuldade é assar uma massa desse tamanho, sempre dá errado. Igual assim, para eu assar assim, sempre massas mais altas, baixa a temperatura do forno, tem que assar devagarinho, que o fermento químico ele vai subindo e vai tirando a umidade. Aí o que acontece, a gente fica na curiosidade, abre e fecha o forno. Aí ele dá uma freada. Aí a gente fica na curiosidade de novo, abre e fecha o forno, ele dá mais uma freada, aí ele vai ficando menorzinho. Então assim, você só pode abrir o forno depois que você sentir aquele cheirinho de bolo assando. Sentir o cheirinho de bolo assando, você já pode abrir o forno. Muitas vezes, só da gente apalpar, a gente vai sentir se ele já tá bom ou não. Ou se espetar uma faca, espeta sempre no centro, porque aqui assa mais rápido. Se a gente espetar aqui, muitas vezes pode estar cru no meio. Tá? Então assim, mas o segredo é a temperatura mais baixa do forno. Ok? Mais alguma pergunta?
Encerramos aqui. Gente, é um prazer estar com vocês. Hoje eu tinha aqui a Maria Amélia, Matheus. Tem Maria Amélia, quer ver? Ó, Maria Amélia, tem que mostrar a Maria Amélia pra vocês, né? Vem cá, Maria Amélia, bonitinha. Daí, Daniana, a receita ela está disponível no nosso Facebook e no nosso Instagram, Cristal Arte Festa. Foi uma postagem antes de iniciarmos a live, tá? O Matheus, vem cá, Matheus, vem a Maria Amélia primeiro, depois vem o Matheus, vamos manter aqui o distanciamento. Maria Amélia, é um carinho ter Maria Amélia. E a gente fala o seguinte, aqui na Cristal, é muito legal. Quantos anos você tem, Maria Amélia? Vamos falar a realidade agora? 15? 18. Eu não vou tomar a vacina da Covid. Não vou. Só pra estar sabendo. Tá faltando quanto tempo? A gente tá pouquinho da gente, mas ainda vai. Então, 57 anos trabalhando com a gente, trabalha pra caramba. Uma responsabilidade show pra trabalhar. Agora vamos colocar Matheus. Muito bem. E agora o Matheus vindo também mandar um beijinho pra vocês. E o Matheus aqui é o nosso mascote. Ó, Matheus, quantos anos? 16. Então, assim, é uma mistura, uma troca, assim, muito legal que a gente tem. Beijo grande.